Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei. E no propósito de confirmá-los a permanecer na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nesses vídeos é no que tange a Escritura que as rege. Isso com base em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, Deus fala à sua igreja pelo seu Filho, e este continua a falar depois de sua subida aos céus pelos seus apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Amém? Em especial neste vídeo verificaremos que, apesar de a anterior aliança ter sido anulada, inclusive suas escrituras, porque os apóstolos em algumas de suas pregações as citaram. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, convém ressaltar que a palavra pregar expressa uma ação. E qual livro sagrado do Novo Testamento, aleluia, expõe as ações dos apóstolos, inclusive a ação de pregar? O livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, nós investigaremos, à luz do livro de Atos, as pregações dos apóstolos, para com eles aprendermos como se prega o Evangelho e por que em algumas ocasiões eles, os santos apóstolos e profetas de Cristo, citaram textos da anterior aliança, apesar de ela ter sido anulada. Amém? Ao mesmo tempo em que o pregador, o que ensina a palavra, como São Paulo recomendou, deve se dedicar ao ensino, ao mesmo tempo o escritor da Epístola aos Hebreus alertou que aqueles que ouvem a palavra não devem ser negligentes para ouvir. Por isso, acompanhe esse estudo, porque ele vai requerer de ti atenção, paciência, persistência, porque verificaremos dezenas de pregações e nelas vamos confirmar que sim, a anterior aliança se esgotou, foi anulada, aleluia, apesar de suas escrituras terem sido citadas pelos apóstolos. Amém? A segunda pregação do livro de Atos que vamos investigar, ela foi feita também por São Pedro quando dá cura de um paralítico à frente do templo. Isso é possível conferir em Atos,
dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11, aleluia, glória a Deus, até o verso 26, que diz: apegando-se ele, o paralítico que tinha sido curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: atenção, a quem ele vai pregar? Por isso, diz: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, veja, judeu pregando a judeus. Isso é significativo, guarde isso. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eis aí o apóstolo se apresentando como testemunha da ressurreição, porque Cristo ordenara, também no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas do quê? Da sua ressurreição. Não só do que ele fizera e ensinara quando aqui esteve entre nós, mas também da sua ressurreição. Era assim que os apóstolos se apresentavam, testemunhas da ressurreição de Cristo. Então, qual era o objeto da pregação dos apóstolos? Sobretudo, a ressurreição do Cristo. Verso 16, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Atenção, a palavra do Evangelho, como nós já aprendemos em outros vídeos, é chamada de pregação da promessa, pregação da fé. E veja que nesse discurso, São Pedro destaca a fé. Ele está se posicionando como pregador do Evangelho, porque no Evangelho que o destaque é para a pregação da fé. Continuando, verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu, atenção, ele vai citar texto do Antigo Testamento. Mas Deus assim cumpriu, então ele vai citar um texto para mostrar que ele se cumpriu. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas. O quê? Que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ele chama os judeus ao arrependimento, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Olha ele aí apresentando Jesus de Nazaré como o Cristo prometido, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atenção agora, vai citar uma profecia de Moisés, constante do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 e 16, também referente ao Cristo, quando ele diz, verso 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Semelhante a Cristo, porque foi rejeitado por Israel, como Cristo foi rejeitado por Israel. Semelhante a ele, Moisés, por quê? Porque Moisés trouxe a anterior aliança e Cristo trouxe a nova aliança. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo.
E continua São Pedro, depois de ter citado a profecia mosaica constante de Deuteronômio. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Na tua descendência, São Paulo posteriormente ensinaria que é Cristo. É em Cristo que todas as nações da terra seriam abençoadas, tal como Abraão, por meio da fé. Tendo Deus, prosseguindo São Pedro e encerrando o discurso, ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Abençoar como? Qual é a bênção? No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, a justificação, a remissão dos pecados. Aleluia! Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, apesar de a escritura daquela aliança, da anterior aliança, ter sido anulada, sim, os apóstolos as citaram aos judeus em suas pregações, como foi nessa pregação de São Pedro. Com que fim? Judeus pregando a judeus, no anseio de salvar seus co-irmãos. Judeus pregando a judeus, cita-lhes profecias, promessas do passado. Com que propósito? 1. Deixar claro aos seus co-irmãos judeus que a profecia, a promessa se cumpriu. 2. Explicar a seus co-irmãos o real significado do texto prometido, profetizado no passado. Foi o caso da profecia mosaica que São Pedro cita explicando aos judeus que ela se referia a Cristo. Porque como Moisés foi rejeitado por Israel, Cristo foi rejeitado por Israel. Como Moisés trouxe uma anterior aliança, Cristo trouxe a nova aliança. Amados, caro espectador, os apóstolos em suas pregações, mesmo aos judeus, não abriam leque, falando de tudo concernente aos livros da anterior aliança. Não! Eles não se valiam de personagens da anterior aliança para trazer estudos ensinando a judeus ou gentios como viver em Cristo. Não, eles não cometiam esse equívoco. Eles não se referiam a eventos, mesmo que fossem espetaculares, do passado, para confirmar a fé dos que estão em Cristo, sejam judeus ou gentios. Não, eles eram precisos, eles eram específicos, eles se atinham a textos, a profecias, a promessas referentes ao Cristo, para demonstrar, esclarecer, comprovar, anunciar seus co-irmãos judeus que Jesus de Nazaré era quem cumprira todas aquelas promessas. O anseio daquele povo judeu convertido, daqueles pregadores judeus convertidos, ao citar as anteriores escrituras aos judeus, era demonstrar-lhes o sentido de tais profecias e o cumprimento de cada uma delas em Cristo. Eles eram específicos. O que lhes interessava citar era o que dizia respeito a Cristo. Para quê? Com que propósito? Alertar seus co-irmãos judeus que a promessa se cumpriu em Cristo. Seja qual for seu Deus, seu mediador, seu profeta, seja qual for o seu líder espiritual, seu templo sagrado, seja qual for sua religião, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha ouvir a pregação da fé, a pregação da promessa,
o Novo Testamento, porque só ele, aleluia, revela a vida com Deus de fé em fé. Sem os apóstolos eram pregadores do Evangelho, porque eram pregadores da fé e citavam as Escrituras aos judeus para lhes revelar Jesus de Nazaré como Cristo. Seja qual for sua fé, venha para a nova aliança, em nome de Jesus. Amém?